No Saber Direito desta semana, o professor Tiago Jabur Carneiro apresenta um curso sobre direito empresarial. Entre os temas abordados estão as sociedades limitadas, as anônimas, as startups e as sociedades anônimas de futebol. Estreia agora a aula 1. Olá, amigos do Saber Direito. Meu nome é Tiago Jabur Carneiro. Eu sou advogado, professor de Direito Empresarial, graduado, mestre e doutor pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, a USP. Nós estaremos aqui ao longo de 5 aulas para conversar um pouquinho sobre direito empresarial. Mas o segmento que nós abordaremos aqui, especificamente, será direito societário. Qual que é o propósito do nosso curso? Nosso propósito é tentar fornecer aqui o máximo de informações importantes. Claramente, nós não conseguiremos esgotar a matéria, que é muito extensa, mas nós temos aqui o objetivo de fornecer aos senhores informações importantes sobre o direito societário. Então, nós faremos aqui comparação entre as principais modalidades de sociedades no Brasil. Abordaremos as principais, como veremos a seguinte. Antes disso, é importante mencionar que este curso ele foi inspirado nessa obra, que se chama Sócios, Direitos e Deveres nas Principais Sociedades e Empresas Brasileiras. Essa obra foi escrita por mim e já se encontra na sua 2ª edição. Edição essa que foi prefaciada pelo professor e jurista Ives Gandra Martins. Pois bem, vamos começar falando um pouco sobre a estrutura do curso, que nós, como eu disse aos senhores, abordaremos em 5 aulas. Bom, primeira aula nós falaremos um pouco sobre as características gerais das sociedades. Então nós falaremos aí quais são os principais atributos das sociedades brasileiras. Falaremos também sobre a capacidade para ser sócio, a capacidade para ser empresário no Brasil. Falaremos também sobre a desconsideração da personalidade jurídica e, por fim, sobre as principais modalidades de sociedades e empresas no Brasil. Portanto, esta será a nossa primeira aula. A nossa 2ª aula, nós abordaremos o principal tipo de sociedade no Brasil, que são as sociedades limitadas. São aquelas sociedades que compõem aí mais de 90% das sociedades no Brasil. Passaremos, então, para a nossa 3ª aula e falaremos sobre as sociedades anônimas, que também são sociedades muito importantes, mas são sociedades que abrangem aí os grandes empreendimentos, aqueles empreendimentos que carecem de vultosos recursos para iniciar. Passaremos então para a nossa 4ª aula do nosso curso. Na nossa 4ª aula nós falaremos sobre as sociedades simples ou sociedades uniprofissionais, a exemplo de sociedades de advogados, sociedades de veterinários, de engenheiros, de médicos e assim por diante. E falaremos também sobre a sociedade em conta de participação, que é uma sociedade secreta que tem sido utilizada cada vez com mais frequência pelos empresários brasileiros. E aí nós concluiremos o nosso curso com a nossa 5ª aula, falando sobre as startups, que são aquelas sociedades embrionárias, e também sobre as SAFs, que são as sociedades anônimas de futebol. Então nós abordaremos nessa nossa última aula quais são os principais aspectos, quais são as principais novidades que a lei trouxe com relação às sociedades anônimas de futebol e também com relação às startups, aquelas sociedades tecnológicas, aquelas sociedades embrionárias que estão aí praticamente todos os dias nos nossos noticiários. Então, nós estamos aqui para começar a nossa primeira aula. Bom, a nossa primeira aula nós falaremos sobre os aspectos gerais das sociedades no Brasil. Então, nós falaremos, como eu disse aos senhores, sobre as características gerais, sobre a capacidade para ser sócio, falaremos também sobre as principais modalidades de sociedades no Brasil e, por fim, encerraremos falando sobre a desconsideração da personalidade jurídica. Bem, primeiro ponto, quando nós falamos em sociedade, nós temos que pensar em um elemento essencial. Qual que é esse elemento essencial? É o lucro. É o lucro. Então, não há sociedade sem lucro. No direito brasileiro, existem algumas entidades com personalidade jurídica. Bom, nós temos aí fundações, nós temos associações, nós temos pessoas jurídicas de direito privado
e temos aí pessoas jurídicas de direito público. O que nós abordaremos aqui nesse nosso curso? Nós abordaremos as pessoas jurídicas de direito privado, aquelas que buscam o lucro acima de tudo. Então, nós falaremos sobre associação aqui? Não. Por quê? A associação, ela é uma entidade jurídica onde há congregação de pessoas que buscam um bem comum, mas não visam lucro. Não visam aí conseguir obter um valor para distribuir entre os seus sócios. Então, essa é uma associação, não visa o lucro. A fundação, da mesma forma, também não visa o lucro. Ela tem um objetivo, aí, uma finalidade social, cultural, artística, mas não tem aí o objetivo de alcançar o lucro. As pessoas jurídicas de direito público também não. O que seriam as pessoas de direito público? Nós temos aí as prefeituras, nós temos aí o Estado, os entes federativos, as autarquias, né? Também não fazem parte do nosso curso. No nosso curso nós vamos falar especificamente sobre as sociedades. Né? As sociedades, como eu disse aos senhores, elas são entidades, são personalidades jurídicas, pessoas jurídicas que buscam alcançar o lucro para repartir entre os seus sócios. Por falar em lucro, é importante nós frisarmos aqui o primeiro item essencial das sociedades, que é exatamente esse, o lucro. Então, não existe uma sociedade que não vise o lucro. Uma vez que uma sociedade não persiga angariar recursos para, após pagar todas as suas despesas, distribuir entre seus sócios, e aí nós falamos em distribuir dividendos, que nada mais é daquele lucro obtido após um determinado exercício, então nós não temos uma sociedade. Nesse aspecto, é importante nós destacarmos aqui e fazermos referência a fábulas de um fabuloso, né, de um romanista importante que se chamava Fedro. Né? É um romano que contava fábulas. Fábulas são histórias curtas que trazem uma lição de moral. E ele dizia algumas fábulas importantes. Né? Uma delas, ele falava, por exemplo, quando existia uma raposa que queria alcançar aí, numa parreira alta, uvas, e não tendo obtido o resultado, aquela raposa acaba desdenhando e falou que, olha, não obtive aquelas uvas, né, porque elas estavam verdes, então eu não quis obtê-las, eu não consegui alcançá-las porque aquelas uvas, não porque eu não consegui, mas porque elas estavam verdes e eu não tinha interesse. E a lição de moral dessa fábula é que muitas vezes as pessoas desdenham alguns itens ou alguns objetivos, não porque elas não querem, mas porque elas não conseguem. Então esse é só um exemplo que eu cito para vocês de uma fábula de Fedro. Mas a fábula mais importante de Fedro consiste na fábula da cláusula leonina. O que diz essa fábula e como nós vamos aplicar ao nosso curso aqui, falando sobre o lucro para os senhores? Bom, Fedro dizia o seguinte, ele contou uma história que existia um leão, uma raposa, uma ovelha e um outro animal, e eles fizeram uma sociedade entre eles para obter um alimento, porque esse é o grande objetivo dos animais, obter os alimentos para que eles consigam sobreviver. Então esses 4 animais, a raposa, o lobo, a ovelha, mais outro animal, eles se uniram para caçar um cervo. Bom, após ter caçado esse cervo, eles repartiram esse cervo em 4 partes para comer. Só que, na hora que eles iam comer o cervo, o leão então disse para os outros animais, olha, vocês não vão comer. Quem vai comer sou eu, o leão. Por quê? Por 4 razões. Primeiro, porque eu sou o rei da selva. Segundo, porque eu sou mais forte. E terceiro, porque se vocês contestarem essa caça, como eu sou mais forte do que vocês, eu posso facilmente excluí-los aqui. Então, o leão havia combinado que eles caçariam juntos, mas quando obtiveram o resultado, aquele resultado não seria repartido. Bem, e aí os senhores podem perguntar, mas qual que é a lição de moral aí? A lição de moral, nós vamos chegar aqui, que é a cláusula leonina, como diz essa fábula de Fedro. A cláusula leonina diz isso, que em uma sociedade, todos os sócios devem participar tanto dos lucros quanto das perdas. Então, os sócios devem participar de forma aí proporcional às cotas que eles tiverem integralizado ao contrato social, tanto dos lucros quanto das perdas. E assim como aconteceu com o leão nessa fábula que eu acabei de citar para os senhores, um sócio não pode chegar para o outro e dizer, olha, então, nós conquistamos aqui os nossos lucros de forma conjunta, mas agora que nós vamos reparti-los, vocês, sócios minoritários, não vão participar.
Não, isso é uma cláusula leonina. Né? Daí vem aí a origem da cláusula leonina. Né? Vem dessa fábula de Fedro que falava justamente isso. Ora, se todos compartilham os mesmos interesses, se todos envidam os mesmos esforços para para alcançar um objetivo, que é o lucro, nada mais natural e nada mais lógico que eles repartam esse lucro. Então, daí vem a origem da cláusula leonina. Então, guardem aí, né? Cláusula leonina é vedado em qualquer tipo de sociedade. As sociedades perseguem o lucro. Bem, vamos falar aqui, é importante nós sublinharmos a diferença entre empresário e sócio. Muitas pessoas, infelizmente, acabam confundindo. Né? Pessoas acham que quando nós falamos de empresário, nós estamos falando de sócio. E vice-versa, quando nós estamos falando de sócio, nós estamos falando de empresário. Mas não. O empresário, ele está ali mencionado no artigo 966. Guardem aí. Artigo 966 do Código Civil. E diz que empresário é aquela pessoa que exerce a atividade econômica organizada para fins de circulação de produtos ou de serviços. Ora, quando esse artigo 966 ele fala de atividade econômica organizada, ele está falando nada mais, nada menos do que perseguir o lucro. Então, os sócios, as pessoas se juntam, envidam esforços, contribuem, colocam dinheiro ou aportam bens exatamente para conseguir um objetivo. E esse objetivo é nada mais, nada menos do que o lucro. Então, as pessoas se reúnem para conseguir o lucro. Então, nós temos aí, artigo 966 do Código Civil. Ele define o que é o empresário. E o que é o sócio? O sócio são aquelas pessoas que aportam dinheiro e formam uma sociedade. Bem, primeira coisa, qual que é a diferença entre empresário e o sócio? O empresário, ele é uma pessoa física. O sócio, ele é uma pessoa física que aporta recursos numa pessoa jurídica. Mas quem que será a titular dos negócios, a titular aí das obrigações, vai representar a sociedade, é a sociedade e não o sócio. O sócio está, portanto, atrás da sociedade. Já o empresário, não. O empresário, ele é quem participa das relações negociais. É ele que responde ações judiciais. É ele que faz todas as negociações. Por isso que o empresário individual, muito embora ele tenha que se registrar na junta comercial, que é o órgão de registro, nós falaremos dela ao longo do nosso curso, então, o empresário acaba tendo a sua responsabilidade ilimitada, uma vez que os bens pessoais dele vão se confundir com os bens da empresa. E como é que faz para a pessoa se tornar empresária? Ora, a pessoa se torna empresária quando ela solicita o seu registro na junta comercial. Então, ela preenche um requerimento, apresenta na junta comercial, que é o órgão competente de registro, e depois de feito isso, ela se torna, então, empresária e pode contratar, pode participar de negócios, pode contrair empréstimos bancários e assim por diante. E o sócio? Como ele se torna sócio? Ora, o sócio ele se junta geralmente com outras pessoas, assina um contrato, e nós veremos ao longo do curso, que se chama contrato social, e então ele pede o registro desse contrato na junta comercial. Obtendo esse registro na junta comercial, ele também obterá um CNPJ, que você já deve ter ouvido falar, que é o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, que é como se fosse o RG aí, né, o CPF, para ser mais específico, das sociedades. Ora, tendo esse registro, aquela sociedade ela pode então passar a contratar. Bom, nós falamos aqui que os sócios eles conjugam esforços para então constituir uma sociedade. E quem que pode ser sócio? É importantíssimo nós frisarmos aqui. Bom, sócios podem ser pessoas físicas ou pessoas jurídicas, certo? Então, pessoas físicas ou pessoas jurídicas. Aí vem geralmente a pergunta, né? Professor, mas pessoa jurídica pode ser sócia de outra empresa, de outra sociedade? Sim, claro. Pode ser sócia de outra sociedade, a pessoa jurídica. Inclusive, aqui já é importante nós trazermos ao nosso curso um conceito que tem sido usado com cada vez mais frequência pelos empresários, que é o conceito de holding. O que é holding? Holding nada mais é do que uma empresa que participa de outras empresas. Então, é uma empresa, é uma sociedade que é constituída para participar de outras empresas. Então, os sócios vão lá, né, por exemplo, 2, 3 sócios se unem, criam uma sociedade, registram essa sociedade, obtêm o CNPJ
e passam a participar de outras empresas, de outras sociedades, na qualidade de sócio. Essas holdings, elas podem ser pura ou podem ser mistas. E qual que é a diferença entre elas? Vamos a elas. As holdings puras são aquelas que são constituídas, aquelas sociedades que são constituídas tão somente para participar de outras sociedades. Essas são as holdings puras. E nós temos também as holdings mistas, que são aquelas sociedades que são constituídas para, além de participar de outras sociedades, elas são constituídas também para exercer outras atividades econômicas. Por exemplo, eu posso criar uma sociedade, né, que vai ter como objeto social fabricar pães. Então, aquela sociedade é uma padaria, ela tem como objeto social a fabricação de pães para a venda. Mas, além disso, eu posso colocar ali na atividade dela, no contrato social, no objeto social, que vai ser a atividade dela, que ela vai fabricar pães, é uma atividade operacional, portanto, e, além disso, ela vai participar de outras sociedades. Então, vocês podem notar que aí essa é uma holding mista, porque, além dela ter sido constituída pelos sócios para participar de outras sociedades, ela também foi constituída aí para exercer uma atividade econômica, no exemplo que eu citei para vocês, fabricação de pães, uma vez que era uma padaria. Então, vocês podem notar que existem, então, as holdings puras e as holdings mistas. E aí nós estamos falando do quê? De pessoas jurídicas que participam de outras sociedades. Além disso, nós temos as sociedades de propósito específico, que é outro item muito importante e tem sido utilizado cada vez mais no meio societário. O que são essas sociedades de propósito específico? Ou seja, são SPS. São sociedades que são constituídas para um determinado fim. Geralmente, elas são utilizadas para fazer um empreendimento. É muito recorrente que essas sociedades sejam constituídas para levantar um empreendimento no meio da construção civil. Então, os sócios se unem, né? Mesmo aquelas grandes incorporadoras, mesmo aquelas grandes construtoras, elas decidem criar uma subsociedade, uma subempresa abaixo delas, ou seja, uma sociedade nova, com um CNPJ novo, com uma constituição nova. E essa sociedade ela vai ter como fim específico tão apenas construir um determinado empreendimento, levantar um determinado prédio e vender as unidades. Depois de vendidas as unidades, então ela é dissolvida, ela é encerrada. Ora, vocês podem notar aí que foi criada uma empresa, como o nome já diz, com um propósito específico. Ou seja, uma SPE, é uma sociedade de propósito específico. E aí muitas pessoas questionam, mas professor, essa sociedade que foi constituída, essa SPE que o senhor falou aí, essa sociedade, ela é uma sociedade diferente das outras modalidades de sociedades? Não, de forma nenhuma. Essa é uma sociedade que ela vai ser constituída de acordo com algum modelo societário que existe de acordo com o Código Civil, com a lei das SAs ou outro tipo societário existente no ordenamento jurídico brasileiro. Então, é uma sociedade que tem que ser criada adotando-se aí um modelo existente já no ordenamento jurídico brasileiro. Então, não vai ser criada uma sociedade nova, inventada, de forma nenhuma. SPE é apenas um termo técnico utilizado para dizer que a sociedade foi criada para alcançar um determinado objetivo. E, depois de encerrada a atividade econômica, essa sociedade ela é dissolvida, essa sociedade é encerrada. Então, essas, guardem aí, são as SPS, Sociedades de Propósito Específico. Bom, as SPS, elas, inclusive, elas são muito demandadas, como eu disse aos senhores, nesse meio empresarial, principalmente no setor de construção civil. E não raro, os advogados, principalmente, são procurados por empresários para constituir empresas nesse sentido, ou seja, para constituir empresas que tenham um objetivo específico. E depois de alcançado esse objetivo, essas empresas são dissolvidas. Como eu falei aos senhores agora há pouco, a SPE ela é constituída de acordo com algum modelo de sociedade já existente. Então, ela não é inventada. Por falar nisso, quando nós falamos sobre sociedades, nós temos que pensar que são contratos típicos. Então, sociedades são contratos típicos. Por que são contratos típicos? Eu vou voltar um pouquinho na teoria contratual para nós entendermos um pouquinho o que são contratos típicos e o que são contratos atípicos. Os contratos típicos
são aqueles que estão previstos na legislação brasileira. Então, são aqueles que são disciplinados na legislação brasileira. Nós chamamos de contratos típicos ou nominados. Por que nominados? Porque existem um nome para aquele contrato. Nós podemos citar como exemplo aqui alguns contratos. Então, primeiro, o contrato de venda e compra. Ora, o contrato de venda e compra, existem lá as partes. Existe o objeto, que é vender ou comprar algum bem. Existe o preço. Existem os direitos e deveres de cada uma das partes. Existe o foro de eleição e assim por diante. Ora, todos esses requisitos desse contrato de venda e compra, eles estão previstos onde? No Código Civil. Se eles estão previstos no Código Civil, nós falamos aí de um contrato típico, porque é um contrato que já existe previsão para ele. Um outro exemplo de contrato típico que eu posso citar aos senhores aqui é o contrato de locação. Contrato de locação, existe uma lei, a famosa lei do inquilinato, que é a lei que disciplina esse tipo de contrato de locação. Então, quando as pessoas, os empresários, as pessoas físicas querem alugar um imóvel, elas devem obedecer o quê? As disposições que estão prescritas ali, na lei do inquilinato, na lei de locações. Elas não podem inventar, elas têm que seguir aquele diploma pré-existente. Mais um exemplo de contrato típico. Nós poderíamos citar aqui um sem número de contratos típicos que estão previstos aí no ordenamento jurídico brasileiro. Né? Falamos sobre contrato de venda e compra, contrato de locação, né? Nós temos tantos outros aí, prestação de serviço, contrato de transporte e assim por diante. Esses são os contratos típicos. E os contratos atípicos? Quais são? Os contratos atípicos são aqueles que não estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro. São aqueles que o empresário ele tem mais liberdade para formular. Claro, ele deve seguir princípios esculpidos aí no Código Civil. Por exemplo, o princípio da boa-fé, princípio da função social do contrato, da mínima onerosidade excessiva e assim por diante. Mas eles têm liberdade para contratar. Por exemplo, né, para citar aqui para os senhores, o contrato atípico. Um contrato de licença de uso de marca. O contrato de licença de uso de marca é um contrato atípico. Por quê? Porque ele não tem previsão aí, não tem regulamentação no ordenamento jurídico brasileiro. Por isso que é um contrato que as partes têm mais liberdade para compor, para formular, principalmente com relação às suas cláusulas. Por que eu fiz esse breve paralelo entre contratos típicos e contratos atípicos? E qual que é o meu objetivo de ter traçado esse paralelo? O meu objetivo é mostrar aos senhores que os contratos de sociedades, objeto do nosso curso aqui, são contratos típicos. Ou seja, são contratos que estão previstos, seja na Lei 10.406 de 2002, famoso Código Civil Brasileiro, ou ainda na Lei 6404 de 76, que é a Lei das Sociedades Anônimas. Então, quando nós formos falar de sociedades, nós temos que pensar naquelas modalidades que já estão previstas na nossa legislação, de modo que o empresário não pode inventar um contrato de sociedade. Então, quando alguns sócios, alguns empresários se juntam para criar uma sociedade, para criar uma empresa, eles vão contratar um advogado para formular um contrato social, que vai ser o início da vida da sociedade, e naquele contrato social o advogado deve seguir as balizas legais. Ele deve seguir as modalidades que já estão previstas, seja no Código Civil, seja na Lei das Sociedades Anônimas. Por isso que nós falamos que o contrato social ele é um contrato típico. Ele é um contrato que está previsto no ordenamento jurídico brasileiro. De modo que, repito, o empresário não pode inventar este contrato. Ele deve seguir aquela normativa, aquele regramento que está previsto ou no Código Civil Brasileiro ou na Lei das Sociedades Anônimas, dependendo da modalidade de sociedade. Seria mais ou menos como um cardápio, né? Quando a pessoa chega a um restaurante, né, ela quer escolher um item do cardápio, um prato daquele cardápio, ela deve escolher um daqueles pratos que estão lá. Ela não pode inventar, ela não pode inovar. Ela tem que escolher aquilo que está ali. Para as sociedades é a mesma coisa. Ela deve escolher uma das sociedades que estão previstas no ordenamento jurídico brasileiro. E aí é esse que é o grande propósito do curso. O meu objetivo em ter formulado esse curso é tentar fornecer aos senhores informações e subsídios de tal modo que quando os senhores forem apresentar aos seus clientes ou quando forem se debruçar sobre algum caso, sobre algum tipo de sociedade, possam escolher qual é aquele melhor tipo de sociedade, aquela melhor modalidade de sociedade, aquela modalidade que mais se afeiçoa ao perfil do cliente de vocês. Então, esse é o objetivo, trazer aqui
os principais elementos de cada sociedade e traçar um paralelo entre elas para que nós possamos entender quais são as principais características e atribuições de cada uma delas e, quando nós tivermos um caso concreto, sabermos qual será a sociedade escolhida, né? Se será a sociedade A, se será a sociedade B, a sociedade C, a D, enfim, aquelas previstas no ordenamento jurídico brasileiro. Bem, voltando a falar sobre capacidade para ser sócio de uma sociedade. Então, quando algumas pessoas, alguns empresários se unem para iniciar um negócio, iniciar um empreendimento, empreender, elas vão ter que contratar entre elas, fazer, como eu disse a vocês, um contrato de sociedade, que nada mais é do que um contrato típico. Então elas vão se unir, mas antes disso é importante que nós vejamos a capacidade civil delas. Ora, o artigo 3º do Código Civil, ele apresenta quem são as pessoas que são absolutamente incapazes ou relativamente incapazes para atos da vida civil. O que é isso? Bom, atos que têm capacidade civil, né? As pessoas que têm capacidade civil são aquelas pessoas que podem assinar um contrato, que podem iniciar um curso superior, que podem se casar, ou seja, são pessoas que têm maturidade suficiente, de acordo com o legislador, de acordo com o Código Civil, para praticar atos da vida civil. Como eu disse aos senhores, contratar, assinar um contrato, participar de um curso superior como uma faculdade, se casar e assim por diante. E o mesmo vale para as sociedades. Então, o primeiro requisito para que uma pessoa possa ser sócia é ter capacidade. Então, para que a pessoa seja sócia de uma sociedade, muito embora ela não tenha capacidade, aí eu vou falar para o senhor quais são as situações de incapacidade, de absoluta incapacidade ou de relativa incapacidade, e nós podemos entrar aí falando um pouquinho sobre aquelas pessoas que podem participar ou não de sociedades. Bom, são absolutamente incapazes aquelas pessoas que são menores de 16 anos. Então, essas pessoas são absolutamente incapazes. Pessoas entre 16 anos e 18 anos são relativamente incapazes, de modo que elas podem participar da sociedade, mas devem ter uma assistência, por exemplo, do pai ou de um tutor e assim por diante. Nós temos ali, ainda de acordo com a lei, que não podem ser sócios desassistidos pessoas que estão proibidas por lei. Por exemplo, o falido, né? Por exemplo, aquelas pessoas que já foram condenadas, aquelas pessoas que cometeram crimes contra a ordem econômica, contra a economia de forma geral. Então, são pessoas essas que não podem praticar atos de gestão. E aqui, mais uma vez, a gente vai ter que voltar um pouquinho para traçar aquela comparação de empresário e de sócio. Muitas vezes as pessoas acham que, pelo fato da pessoa ser incapaz, ela não pode ser sócia de uma empresa. Não é isso. A pessoa que é incapaz, ela não pode ser empresária, ela não pode praticar atos de gestão, mas ela pode ser sócia, de modo que ela tenha assistência. Peguemos como exemplo aqui uma pessoa que tenha 16 anos. Essa pessoa ela tem uma incapacidade relativa. Então, em tese, ela não pode praticar atos de gestão na sociedade, mas ela pode participar, sim, na qualidade de sócia. Não tem nenhum problema. Ela só não pode participar da administração. Então, nessa lição, que fique claro que, muito embora haja incapacidade absoluta ou relativa, as pessoas ainda assim elas podem ser sócias da sociedade. Porém, elas não podem praticar atos de gestão. Elas não podem ser administradoras. Elas não podem assinar pela sociedade. Isso elas não podem fazer de acordo com o Código Civil. Bem, falando sobre a capacidade, passemos agora para falar sobre as principais modalidades de sociedades no Brasil. Eu falei a vocês que o contrato de sociedade é um contrato típico, portanto, previsto no ordenamento jurídico brasileiro, e por isso o empresário tem que escolher obrigatoriamente dentre vários tipos de sociedades existentes no nosso ordenamento jurídico. E quais são essas principais modalidades? Bom, podemos dizer, primeira modalidade de sociedade limitada. Segundo, sociedade anônima. Terceira, sociedade em comandita por ações. Quarta, sociedade em comandita simples. E quinta, são as sociedades simples. Então, vocês podem ver aí que existem aí alguns tipos de sociedade que as pessoas, os empresários, podem eleger para
constituir a sua sociedade, para empreender, enfim, para começar os seus negócios. Bom, o nosso curso, como eu falei aos senhores, ele será repartido em algumas sociedades que nós decidimos abordar aqui. A primeira sociedade que nós abordaremos na nossa segunda aula será a sociedade limitada, em razão do fato de que ela compõe mais de 90% das sociedades no Brasil. Depois disso, nós falaremos sobre as sociedades anônimas, que será a nossa terceira aula. Na nossa quarta aula, nós falaremos sobre a sociedade simples. Então, vocês podem notar aí que nós abordamos as principais sociedades abordadas no nosso ordenamento jurídico brasileiro. Por que nós decidimos não colocar todas as aulas nesse curso? Porque as outras sociedades, por exemplo, sociedade em comum dita simples ou sociedade em comum dita por ações, são sociedades inexpressivas, não correspondem nem a 0,1% das sociedades, do total de sociedades existentes no nosso ordenamento. Por isso que nós decidimos abordar tão apenas aquelas que são relevantes no mercado, tão apenas aquelas que são oferecidas e são acolhidas pelos nossos empresários, que são essas, as limitadas, as anônimas e as sociedades simples aí. São essas sociedades que nós abordaremos, portanto, no nosso curso. Bem, um outro tema importante para abordarmos aqui, quando falamos de capacidade para ser sócio de uma sociedade ou não, é sobre a sociedade marital. O que é sociedade marital? É sociedade entre marido e mulher. O Código Civil brasileiro, ele proíbe que sócios, que sejam sócios de uma mesma sociedade, cônjuges que sejam casados sob ou o regime de comunhão universal de bens ou no regime de separação total de bens. Então, o Código Civil ele proíbe. E por que ele faz essa proibição? Ora, o legislador ele entendeu que, uma vez que dois cônjuges sejam sócios da mesma sociedade e eles sejam casados sob o regime de comunhão universal de bens, ora, se eles colocam os bens de cada um deles na sociedade, se o regime de bens é comunhão universal, de modo que eles se comunicam, não faz sentido que eles coloquem bens de forma separada, uma vez que o bem de um também é o bem de outro, já que a comunhão é universal. Então, o bem de um cônjuge também é o bem do outro cônjuge. Por isso que o legislador entendeu por bem proibir que eles coloquem na mesma sociedade, eles participem da mesma sociedade, tendo um regime de casamento de comunhão universal de bens. O mesmo acontece quando é a separação total de bens. Então, eles também não podem participar. Isso não significa que esses cônjuges casados sob esses regimes de bens, seja de comunhão universal de bens, seja de separação total de bens, eles não vão poder participar isoladamente de outras sociedades. Não. Eles podem participar sim de outras sociedades. Não há nenhum problema nisso. Eles podem participar. Eles só não podem participar conjuntamente da mesma sociedade. Isso a lei não permite. Esse é um óbice claro aí pela lei. Então, só para retomarmos aí. Quem que pode ser sócio de uma sociedade? Ora, podem ser sócios tanto os absolutamente incapazes quanto os relativamente incapazes, desde que assistidos e desde que não participem de atos de gestão. E também podem ser sócios aqueles que são casados, mas que não estejam casados sob o regime de comunhão universal de bens e nem de separação total de bens. Aliás, falando sobre cônjuges, falando sobre bens, direito de família, nada mais oportuno aqui do que voltarmos a falar um pouquinho sobre as holdings, né? O que são as holdings, como nós falamos no início da nossa aula? As holdings nada mais são do que empresas criadas para um determinado propósito. São empresas, então, que são criadas para ou participar de outras empresas ou para ter um objetivo específico. E aí o que tem sido utilizado? Cada vez mais, e os senhores que são advogados serão demandados para isso, inclusive, são constituições de holdings ou de sociedades com o fim de antecipar o planejamento sucessório, que nós chamamos aqui de holdings familiares. Guardem aí esse nome, holdings familiares. Quando algum cliente dos senhores perguntarem, doutor, eu gostaria de criar aqui uma holding familiar. Então, vou explicar para vocês do que trata a holding familiar. Holding familiar nada mais é do que uma sociedade. Então, existe um contrato social, existem os sócios, existe o capital social e assim por diante. Ela é criada exatamente para administrar os bens de uma determinada família. Então, por exemplo, um senhor que tem ali seus 70 anos, 75 anos, né? O que ele decide fazer? Ele decide antecipar a sua herança, de certo modo, né? Criando uma empresa, criando uma holding e transferindo os bens da pessoa física dele
para a pessoa jurídica. Então, ele passa aqueles bens que ele tem, por exemplo, bem móvel, bem imóvel, ele transfere para a pessoa jurídica. E aí ele cria cotas e destina essas cotas dessa empresa para alguns de seus filhos. Então, se esse senhor, por exemplo, tiver 4 filhos, ele pode destinar 25% da sociedade para cada filho, das cotas para cada filho. Então, um filho terá 25%, o outro 25%, o outro e assim por diante. E aí totalizará 100%. Esses filhos serão donos dessa sociedade e terão recebido já os bens pela sociedade, que foram ou doados ou vendidos por aquele que era o proprietário dele. E qual que é a grande vantagem de se criar essa holding familiar? Ora, existem alguns benefícios. O primeiro benefício é a questão da redução de imposto e também de redução aí de custos com honorários advocatícios. Porque uma vez que você transfere os bens para uma sociedade através de uma holding familiar, quando houver o falecimento do anterior proprietário daqueles bens, não haverá a necessidade de fazer um inventário dos bens. Haverá a necessidade de fazer, sim, inventário de cotas, mas não dos bens, uma vez que os bens já terão sido transferidos da titularidade do ex-proprietário para a sociedade. E uma vez que a sociedade já esteja em nome de seus filhos, os bens já estarão com os seus filhos, através da sociedade. Então, há uma redução de custo com pagamento, por exemplo, de honorários advocatícios aí. Além disso, a questão do imposto, há uma redução de imposto para fazer essa transferência. Temos também que o planejamento sucessório proporciona uma antecipação da herança ou uma antecipação do testamento e assim por diante, uma vez que com essa transferência, a questão de testamento, a questão de previsão para a transferência de bens já estará resolvida com a transferência dos bens para aquela sociedade. Então vocês podem notar aí que essa holding familiar, que tem sido utilizada cada vez mais frequentemente pelos empresários, ela é uma empresa que ela é criada exatamente para uma finalidade. É uma sociedade que tem por fim a transferência de bens do proprietário, do seu atual proprietário, para a empresa, e essa empresa, então, ela fará a administração dos bens. Uma outra vantagem de se criar aí uma holding familiar é a administração de bens. Por quê? Uma vez que os bens são administrados por uma sociedade, e se esses bens eles são alugados, o imposto que será pago sobre esse aluguel será o imposto reduzido. Por quê? Porque a pessoa física, quando aluga um bem imóvel, ela paga ali 22%, 23% de tributação. Porém, quando o titular do bem é uma empresa, é uma pessoa jurídica, esse imposto ele cai drasticamente. Então, tem também uma economia, principalmente para aquelas empresas, para aquelas sociedades que optam aí por ter uma empresa familiar, por agregar patrimônio e por administrar esse patrimônio. Então, nós estamos falando aí de uma holding familiar. Ora, falando sobre empresas ainda e sobre as sociedades que são obrigadas a ter registro no Brasil, as sociedades são obrigadas a ter uma regulamentação no Brasil. Primeiramente, a Constituição Federal ela prevê que as pessoas são livres, está lá no artigo 170, 170 da nossa Constituição Federal, que as pessoas têm a livre iniciativa. As pessoas elas podem livremente empreender, elas podem livremente praticar atividades econômicas. Portanto, com base nesse artigo 170, de forma geral, e essa é a regra, as pessoas não precisam de autorização governamental para empreender. O que elas precisam? Elas precisam registrar o contrato social. Então, primeiro de tudo, elas precisam encontrar outras pessoas, empreender, redigir um contrato social, e nós vamos entrar nas próximas aulas os requisitos do contrato social. Elas precisam levar a registro esse contrato social, registrar, e a partir daí elas começam então a empreender. Notem que não há necessidade de uma autorização governamental para elas começarem a empreender. Essa é a regra. Essa é a regra. Claro que há exceções. Existem algumas atividades econômicas que carecem obrigatoriamente da regulamentação governamental, da autorização governamental para poder empreender. Por exemplo, as instituições bancárias. Então, os bancos. Os bancos, eles são criados e eles precisam de autorização do governo através do Banco Central do Brasil para poderem funcionar. Então, o banco não pode ser criado, assim como acontece com a maioria das sociedades, que ele vai lá, registra seu contrato social na junta comercial, obtém o seu registro e começa a atuar. Não. Eles precisam aí de uma autorização governamental
e obtém essa autorização através do Banco Central do Brasil. Além disso, nós também podemos falar das atividades educacionais, por exemplo, os cursos. Sejam eles aí do ensino básico, fundamental, médio, os cursos superiores, mesma coisa. Eles precisam também de uma autorização governamental, que seria do MEC, que é o Ministério da Educação. Nós temos também, como exceção e não como regra, as empresas, os planos de saúde que atuam com a saúde da população. Essas empresas, sociedades, elas precisam também da regulamentação do governo, de uma autorização de funcionamento do governo, né? O que se dá através da agência aí regulatória de saúde, que é a ANS. Mas, como eu disse a vocês, essa é a exceção. Essa não é a regra. A regra, para 99% dos empresários que decidem empreender, que decidem constituir uma sociedade, é que eles se juntem, façam um contrato social, coloquem as cláusulas essenciais previstas no ordenamento jurídico brasileiro e aí obtenham aquele registro na junta comercial, que é o órgão competente para a emissão desse registro, então eles começam a empreender a partir daí. Falando nisso, houve uma lei recente que se chama Lei de Melhoria de Ambiente de Negócios, que promoveu algumas alterações importantes para desburocratizar a atividade empresária. Quais foram essas alterações? Bom, a primeira delas é que antes era obrigatoriamente necessário que houvesse a denominação social de uma empresa, o nome de uma empresa. Hoje não há mais essa necessidade. Basta que o CNPJ apareça ali, apenas o número já é suficiente para que a empresa possa operar. Então, foi uma lei, um benefício trazido aí pela Lei de Melhoria de Ambiente de Negócio. Além disso, a lei previu que não há mais necessidade de que a sede da sociedade, o local onde a sociedade vai funcionar, seja um endereço imparcial, um endereço que seja eleito pelos sócios, um endereço que seja a parte daquele endereço que o sócio mora. Ora, hoje em dia, com a facilidade da internet, com os home office, principalmente após a pandemia, ficou muito claro que as pessoas trabalham de casa. Não tem por que mais as pessoas terem que eleger um domicílio, uma sede que não seja a casa delas. Então, hoje a lei já autoriza o que não acontecia antigamente, de as pessoas indicarem no contrato social que a sede da sociedade delas coincida com o local onde elas moram. Porque antigamente o que acontecia? Os empresários queriam empreender e não tinham endereço. Só que eles também não tinham recursos para alugar um imóvel, não tinham recursos para comprar um imóvel. Então eles tinham que ou alugar um endereço, ou uma caixa postal, ou assim por diante. Hoje em dia, felizmente, a legislação já permite que aqueles empresários que querem empreender, aquela sociedade que vai ser constituída, ela já tem um endereço que coincida com o endereço onde mora um de seus sócios. Não há mais nenhuma objeção quanto a isso. Também foi mais uma inovação trazida aí pela lei recente da melhoria do ambiente de negócio. Após os sócios escolherem a sociedade que eles vão adotar, que eles vão registrar, eles precisam redigir um contrato social. Redigido o contrato social, todos irão assiná-lo, que é um documento, é um contrato, e vão levar a registro na junta comercial e depois na Receita Federal para obtenção do CNPJ. E aqui nós estamos falando do quê? Nós estamos falando do nascimento da sociedade. Esse é o nascimento, é o registro, é o nascimento. Assim como acontece com pessoas, as sociedades nascem e as sociedades também morrem. E aí vem a pergunta, mas quando é que a sociedade ela vai morrer, assim como acontece com as pessoas? A sociedade ela vai morrer quando houver a dissolução dela. Então guardem aí, a sociedade nasce com o registro e a sociedade morre com a dissolução. A dissolução nada mais é que um encerramento. É quando os sócios decidem que a atividade econômica perdeu a sua função, eles já cumpriram aquilo que eles já tinham pensado em fazer, que eles tinham se proposto a fazer, e aí, tendo cumprido o objetivo, a sociedade se encerra. Esse é apenas um exemplo aí de dissolução de sociedade, término de sociedade. Existem outros exemplos que nós falaremos aí na nossa segunda aula, quando nós abordarmos sobre a sociedade limitada. A exemplo de quando um sócio retira a sociedade, ou quando os sócios se juntam e decidem destratar ou encerrar a sociedade, ou quando a sociedade acaba o seu prazo de vigência, o que acontece com as SPS, que eu falei para os senhores aqui, que vai levantar o empreendimento, levanta o empreendimento, vende as unidades imobiliárias, acaba o objeto social, elas encerram a sociedade. Então é aí uma dissolução. Mas o importante nesse momento aqui,
para nós termos em mente é: a sociedade nasce com o registro e se dissolve por alguma razão, seja por um distrato, seja por uma razão judicial ou seja por uma razão extrajudicial que nós veremos depois. Bem, eu quero registrar aqui, para encerrarmos a nossa primeira aula, que a principal característica das sociedades é a capacidade patrimonial que ela tem com relação aos seus sócios. Então, o principal elemento de uma sociedade, o principal princípio que é inerente a uma sociedade é o princípio da autonomia patrimonial. Guardem aí, princípio da autonomia patrimonial. O que significa o princípio da autonomia patrimonial? Ele significa que toda vez que sócios se reúnem para criar uma sociedade, eles vão aportar recursos, vão injetar recursos na sociedade, colocar dinheiro, bens, créditos, assim por diante, e essa sociedade passará a ter um patrimônio próprio, de modo que o patrimônio da sociedade não se confundirá com o patrimônio de seus sócios. E qual que é a consequência dessa segregação patrimonial? Ora, a consequência é que, se a sociedade por alguma razão fracassar, se a sociedade por alguma razão falir, o patrimônio pessoal dos sócios não responderá pelas dívidas da sociedade. Ora, qual que é o objetivo do legislador de ter previsto isso? E essa previsão não é aqui do Brasil, ela remonta aí 1800, na Alemanha, veio para o Brasil posteriormente, mas é algo que já está previsto em vários ordenamentos jurídicos brasileiros. A previsão é que o sócio seja estimulado para empreender. Imaginem os senhores, se aquele sócio vai empreender, ele vai colocar recursos pessoais na sociedade e aquela sociedade fracassa e os credores acabem indo atrás do patrimônio pessoal daquele sócio. Patrimônio pessoal esse que é utilizado para bancar a sua família, pagar o sustento dos seus filhos, pagar a educação dos seus filhos. Ora, claramente, nenhum sócio, nenhuma pessoa se sentiria estimulada aí a empreender. É por essa razão, não por outra, que existe a limitação de responsabilidade. E é por essa razão que existe o princípio da autonomia patrimonial. Então, o princípio da autonomia patrimonial consiste no fato de que a responsabilidade da sociedade se restringe tão apenas sobre o patrimônio da sociedade, não adentra o patrimônio pessoal dos sócios. Então, se os sócios contribuíram, por exemplo, cada um com R$1 milhão para constituir um empreendimento inicialmente de R$4 milhões, se aquele empreendimento fracassar, serão atingidos apenas aqueles milhões que foram aportados, ou R$1 milhão para cada sócio. Então, se a dívida da sociedade era de 20 milhões, por exemplo, ou seja, ultrapassou aquele patrimônio inicial da sociedade, então os bens pessoais dos sócios não serão atingidos, exatamente pelo fato que existe esse princípio, que é o princípio da autonomia patrimonial das sociedades. Essa, portanto, é a regra. Então, é a regra que as sociedades, o patrimônio das sociedades são segregados do patrimônio social de seus sócios. Claramente que a lei prevê algumas exceções, né? Então, se vocês pegarem aí, anotem aí o artigo 49 e o artigo 50 do Código Civil, eles fazem essas previsões. O artigo 49 do Código Civil, ele fala sobre esse princípio que eu acabei de falar para vocês, que é o princípio da autonomia patrimonial, da capacidade patrimonial das sociedades e da segregação em relação aos bens dos sócios. Já o artigo 50 do Código Civil, ele prevê algumas exceções, a regra da desconsideração. Ora, o que é desconsideração? Existe um elemento no nosso ordenamento que se chama Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica da empresa, da sociedade. Acontece quando os sócios ou a sociedade, eles desviam bens da sociedade, ou eles buscam uma confusão patrimonial, ou eles buscam burlar a lei. Então, nessas exceções, o juiz ele pode sim empregar os bens dos sócios. Vou dar um exemplo para vocês. A sociedade tem um galpão que está em nome dela. Porém, os sócios, prevendo que aquela sociedade vai falir, meses antes da falência ou meses antes de credores ingressarem com ações da justiça, eles vão lá e deslocam, eles vendem ou fazem uma doação fictícia daquele galpão da sociedade para um dos sócios. Ora, vocês podem notar que essa doação foi um ato fraudulento. Foi um ato para que os credores da sociedade fossem impedidos de receber os seus créditos. Nesse caso específico, que houve um desvio de finalidade com o objetivo de fraudar credores, o juiz pode muito bem
aplicar o Instituto da Desconsideração, que está previsto no artigo 50 do Código Civil Brasileiro. Então, o juiz vai dizer, olha, de fato, em regra, os bens pessoais dos sócios não podem ser atingidos por dívidas da sociedade. Não pode, essa é a regra. Mas há exceções. Exceções essas previstas no artigo 50 do Código Civil. E nesse caso aqui do galpão, que eu acabei de falar para vocês, é uma exceção. Por quê? Os sócios, eles decidiram fazer a transferência de um galpão que estava em nome da sociedade para o nome de um de seus sócios exatamente com o objetivo de burlar a lei. Exatamente com o objetivo de se blindar contra seus credores. De uma forma artificiosa aí, então, burlar o contrato social e prejudicar os seus credores. Então, vocês podem notar que esse Instituto da Desconsideração, ele é um instituto que, via de regra, estimula, acaba estimulando os credores também a adentrar os bens pessoais dos sócios, mas se contrapõe de forma clara ao princípio da autonomia patrimonial da sociedade. O que deve ficar claro é isso, que a regra é que as sociedades têm uma autonomia patrimonial, de modo que apenas o patrimônio delas que vão responder por suas dívidas. E que há exceções. Não é um valor absoluto, como não há valores absolutos em direito. Sempre há exceções a serem consideradas. E, dependendo do caso, se realmente constatado que houve fraude, então o juiz poderá dizer que, naquele caso específico, aquele princípio da autonomia patrimonial, da segregação patrimonial não será aplicado. Será aplicada a exceção, como eu acabei dizendo a vocês. Esse, então, é o Instituto de Desconsideração da Personalidade Jurídica. Existe também um Instituto da Desconsideração Inversa da Personalidade Jurídica. O que é esse instituto? Acontece quando uma pessoa física, um dos sócios da sociedade, está sofrendo uma ação judicial, está sendo executada na justiça, e ela quer tirar os seus bens para que seu credor não pegue os seus bens, então ela pega um de seus bens e passa para a sua empresa. Ora, vocês podem notar que é uma desconsideração inversa. Porque em vez da empresa, da sociedade, passar aquele bem para o sócio, para não pagar os credores da sociedade, é o sócio que está passando o seu bem pessoal para a empresa, para a sociedade, para não ter que pagar o seu credor pessoal. Inclusive acontece bastante, um caso é bem recorrente, ocorrer em casos de divórcio e separação judicial, quando ou o marido ou a mulher acabam aí passando seus patrimônios pessoais para a empresa para não terem que colocá-lo na partilha. Portanto, está aqui claro que esse instituto é um instituto que é aplicado apenas em caráter excepcional. Bem, encerramos aqui a nossa aula de hoje apresentando as principais características das sociedades e vamos ao nosso quiz para abordar os principais pontos que foram discutidos hoje aqui. Vamos ao quiz. Vamos à primeira pergunta do nosso quiz. Qual é o princípio jurídico que permite a desconsideração da personalidade jurídica no direito brasileiro quando há abuso de direito, desvio de finalidade ou confusão patrimonial? Letra A, princípio da irreversibilidade. Letra B, princípio da legalidade. Letra C, princípio da desconsideração inversa. Ou letra D, princípio da desconsideração da personalidade jurídica. Vamos à resposta? A resposta correta é a letra D, princípio da desconsideração da personalidade jurídica. Ora, nós encerramos a nossa primeira aula falando sobre esse importantíssimo instituto no direito societário, que é o Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica, que é uma exceção. Então, vocês devem se lembrar, a regra é que, para estimular os empresários, para estimular os empreendedores, os sócios, existe uma segregação patrimonial entre o patrimônio da sociedade e o patrimônio do sócio, de modo que os sócios não responderão por dívidas contraídas pela sociedade. Somente a sociedade responderá por suas dívidas. E é isso que estimula, inclusive, as pessoas a empreender. É isso que estimula, inclusive, os sócios a congregar com outros sócios e exercer uma atividade econômica. Porém, essa é a regra. É aquela regra que está esculpida no artigo 50 do Código Civil Brasileiro, que sofreu alteração recente, inclusive. Recentemente, o legislador deixou bem claro que, para que haja abuso, para que haja confusão patrimonial, ela deve ser comprovada. E, além disso, é importante destacar aqui que aquele sócio que não se beneficiou ou não praticou aquele ato, isso não existia anteriormente, não terá o seu bem não será utilizado para responder pelas dívidas sociais. Portanto, a regra é que a segregação patrimonial
e a exceção é o Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica, que ocorre exatamente quando há desvio de finalidade ou abuso de direito por parte dos sócios e de seus administradores. Vamos à segunda questão do nosso quiz? No contexto empresarial brasileiro, qual é a modalidade de sociedade mais amplamente utilizada devido à sua flexibilidade na gestão, responsabilidade dos sócios e simplicidade de constituição? Letra A, sociedade simples. Letra B, sociedade limitada. Letra C, sociedade anônima. Ou letra D, sociedade em conta de participação. Vamos à resposta. A resposta correta é a letra B, sociedade limitada. Vamos agora à nossa terceira questão. Quais são as consequências de não levar a registro a constituição de uma sociedade empresarial no Brasil? Letra A, nenhuma consequência legal. Letra B, multa administrativa. Letra C, a sociedade será considerada uma sociedade de fato. Ou letra D, impedimento de realizar atividades comerciais. A resposta correta é a letra C. A sociedade será considerada uma sociedade de fato. Ora, essa pergunta é muito importante. Muitas vezes, os empresários, por terem desconhecimento da lei, por não terem um suporte jurídico, eles acabam constituindo uma sociedade informalmente, ou seja, eles não fazem contrato. Falei para os senhores por diversas vezes na nossa primeira aula que é fundamental que os sócios redigam um contrato, assinem um contrato, levem a registro na junta comercial e depois na Receita Federal para obtenção do CNPJ. Ora, o que acontece se sócios não registrarem esse contrato? Essa sociedade será considerada uma sociedade comum ou uma sociedade de fato. E qual que é a implicância dessa sociedade comum, sociedade de fato, para os sócios? Muito simples. Os sócios passarão a responder com seus bens pessoais pelas dívidas da sociedade. Então, se a sociedade não for registrada, os sócios respondem com seus bens pessoais pelas dívidas da sociedade. Essa é o grande pulo do gato com relação a essa pergunta aí. Bom, eu encerro aqui a nossa primeira aula. Foi um prazer enorme ter falado um pouquinho para vocês sobre as características gerais sobre as sociedades no Brasil. E nós continuaremos com esse nosso mini curso de Direito Societário, falando sobre as próximas sociedades, falando sobre a sociedade limitada, a sociedade anônima, sociedade simples, encontro de participação e assim por diante, nas próximas aulas. Espero que tenham aproveitado o curso. Estamos aí. Até a próxima aula. Abraço a todos. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.